Boa tarde, meus amores. E aí, fizeram um tema da página 41 e 42? Então, hoje a gente vai começar a nossa aula com a correção do tema da aula passada, tá? Então, o nosso tema, tá? Primeiro nós vamos fazer a página 41, exercício 1, né? A parte do lápis na mão. Represente as quantias a seguir por meio de expressões numéricas, em que apareçam multiplicações e adições. Resolva as expressões para calcular as quantias. Então, já está dizendo quais são as operações matemáticas que vão aparecer nas expressões de vocês, tá? Então, vamos lá. Nós temos cédulas de 50, de 20 e de R$2. Então, a gente vai o quê? Multiplicar as quantidades. Quantas cédulas de 50 nós temos? 3, ó. Estão vendo aqui? Então, é 3 vezes 50, mais, né? Porque agora a gente vai somar com uma cédula diferente. A de 20, por exemplo. Quantas eu tenho? 2. Então, 2 vezes 20. Agora, mais, porque eu vou somar com outra cédula diferente, que é a de 2. Então, quantas cédulas de 2 eu tenho? 3. 3 vezes 2, tá? Então, as quantidades foram multiplicadas e as cédulas, ó, diferentes foram somadas, adicionadas, tá? Ficamos com uma expressão numérica, que esse era o objetivo, né? É a matéria que a gente tá vendo e vendo de tempos em tempos, né? Para cada vez mais vocês terem mais segurança e mais conhecimento nessa matéria. Então, a gente vai começar os nossos cálculos pela multiplicação. Quando não houver os parênteses, a prioridade será sempre a multiplicação ou a divisão na ordem que aparece, tá? Só que quando nós temos os parênteses, não. Aí os parênteses são a prioridade. Prioridade é o que se faz primeiro, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente vai fazer 3 vezes 50, que dá 150. Mais 2 vezes 20, dá 40. Mais 3 vezes 2, 6. Agora, ficamos com 3 adições. É só somar tudo, né? 150 mais 40 mais 6, 196, tá? Vocês podem, ó, até tem um recadinho aqui, mas a tia vai comentar. Vocês podem alterar a ordem das multiplicações. Por exemplo, pode ter acontecido de algum de vocês não terem escrito 3 vezes 50, e sim 50 vezes 3. Ou, em vez de 2 vezes 20, 20 vezes 2. Essa ordem da multiplicação, ela não altera o resultado. Então, vocês podem tranquilamente inverter a ordem aqui nas multiplicações, tá? Sem problema. Outra coisa que vocês podem inverter é as partes aqui, ó, totais das multiplicações. Por exemplo, aqui a gente começou com as de 50, com as de 20, com as de 2. Se quiser inverter, começar com as de 2, com as de 20, com as de 50, também não vai influenciar. O resultado final será o mesmo, tá? Então, pode acontecer de alguém ter montado, armado a expressão um pouquinho aparentemente diferente, mas que implica no mesmo resultado, tá bom? Essa é a nossa letra A. Agora, vamos para a nossa letra B. Aqui nós temos o quê? 3 notas de 20, então 3 vezes 20, mais 4 notas de 2, 4 vezes 2, mais... E uma nota de 5. Como é 1, não precisa fazer 5 vezes 1, né? Pode deixar só o 5. Então, vamos resolver. 3 vezes 20, 60, mais 4 vezes 2, 8, mais 5. E resulta em 73, somando estes três valores, tá? Então, é o que nós temos aqui de valor, né? Juntando todas essas cédulas. Agora, a gente vai para a letra C. Na C, nós temos, ó,
Aqui, ó, já mudou a ordem. Não tem problema, é só para te poder mostrar e vocês entenderem. Aqui começou justamente para mostrar que não precisa ser da maior cédula para menor. Começou aqui, ó, da menor cédula, que é a de 5, porque tem 1, 2, 3, 4, 5. São 5 cédulas de 5, ou seja, 5 vezes 5 mais. Agora pulou para maior, que é a de 100, ó. São 2 cédulas de 100, mais 2 vezes 100 mais. E por fim, as cédulas de 10, que são 4, 4 vezes 10. Por que que o livro provavelmente tenha feito assim? Para mostrar para vocês que não importa se vai começar com 2 vezes 100 ou se vai começar com 5 vezes 5, não tem importância essa ordem, tá? Justamente para vocês terem essa segurança e não acharem que tá errado, caso não esteja a montagem idêntica, tá? Agora, vamos para as multiplicações. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 100, 200. E 4 vezes 10, 40. Somando os três valores, 265, tá? Então, vamos agora para a correção da letra D. A quantia formada por 3 notas de cada valor do sistema monetário brasileiro, tá? Aí, a gente tem que lembrar quais são as notas do nosso sistema monetário brasileiro. Nós temos o quê? Nós temos notas de 2, temos notas de 5, temos notas de 10, de 20, de 50 e de 100, né? Essas são as notas, o resto é moeda, né? Mas as notas são essas que nós temos no nosso sistema monetário. E aqui tá pedindo a quantia formada por 3 notas, ó. Então, é 3 vezes 2, mais 3 vezes 5, mais 3 vezes 10, mais 3 vezes 20, mais 3 vezes 50, mais 3 vezes 100, tá? Não esquecendo, que a tia não enfatizou lá em cima, mas é muito importante, é do igual. Sempre colocando o sinal de igual. Aqui atrás, aqui na frente, até chegar no fim. Claro, no fim não tem mais, né? Quando chega no valor final. 3 vezes 2, 6, mais 3 vezes 5, 15, mais 3 vezes 10, 30, mais 3 vezes 20, 60, mais 3 vezes 50, 150, mais 3 vezes 100, 300. Agora, a gente pode ir somando aos poucos ou tudo, daí vai ficar conforme vocês acharem melhor. Se quiserem somando 2 a 2, ó, 6 mais 15, 21, 30 mais 60, 90, e 150 mais 300, 450, 2 a 2, também pode, para não ficar tão grande ou fazer tudo de uma só vez, tá? Não esqueçam que antes a gente só adicionava os 2 primeiros, agora a gente já sabe que pode, quando tiver tudo no mesmo nível, né? Como a adição, que é tudo no mesmo nível de prioridade, a gente pode ir juntando 2 a 2, tá? Então, aqui no fim, ficamos com 21 mais 90 mais 450, o que resulta em 561. Agora, nós vamos para a página 42, tá? Do tema. André tinha 28 cédulas de R$2. Separou 11 dessas cédulas para pagar uma conta e guardou o restante. Escreva uma expressão numérica para calcular quantos reais André guardou e a resolva. Então, como é que vai ser? 28 vezes 2, ó, porque André tinha 28 cédulas de R$2, então 28 vezes 2, né? Ele separou 11 dessas cédulas, ó, menos 11, para pagar uma conta e guardou o restante, tá? Então, escreva uma expressão numérica para calcular, tá? Vocês podem fazer 28 vezes 2, né? Menos 11 vezes 2, tá? Ou vocês também podem fazer 28 menos 11 e multiplicar, entre parênteses, e multiplicar tudo isso por 2. Então, tem duas formas de montar a nossa expressão. As duas vão resultar no mesmo valor. Se vocês montaram do primeiro jeito, ficou 28 vezes 2, 56, menos 11 vezes 2, 22. Não esquecendo os iguais, os sinais de igual. Aqui, resolvendo a subtração, sobrou 34, ou seja, André guardou R$34, tá? Agora, a questão 3.
Cada um dos problemas da segunda coluna, ó, a segunda coluna é essa, pode ser resolvido com uma das expressões numéricas da primeira. E aí a gente tem que identificar com a letra correspondente. É tipo um enumere, questões de enumere a coluna, tá? Então, o que vocês vão ter que dizer? Qual é a letra que corresponde, ó? Raquel tinha R$25, a gente já sabe aqui que é a B, ó, tinha. Ela comprou 2 lapiseiras de 9 cada uma, ó. Quantos ela tem agora? Bom, ela tinha 25, daí o que ela fez? 2 lapiseiras de 9, então aqui é a letra B. Próximo, Mateus fabrica pipas para vender. Das que fez na semana passada, sobraram 2. E nesta semana ele fez 25. Ó, 2 e 25. Vendeu todas elas por R$9 cada uma, ó. Quando eu boto dentro do parênteses, eu somo 25 mais 2, que é o da semana passada com dessa. E essa quantidade ele vendeu todas por R$9, ó, vezes 9. Quantos reais ele recebeu? Então, é a expressão C. E a última, né? Claro que vai ser a A, né? Porque é a que sobrou. João tinha 25 bolas de gude, ele ganhou, ó, então é mais. Ele ganhou 9 bolinhas em cada um dos 2 jogos que participou. Quantas bolinhas? Ó, então é 2 vezes 9, ele ganhou mais 2 bolinhas dos... 9 bolinhas, desculpa, dos 2 jogos que participou. Quantas bolinhas de gude João tem agora? Então, essa é a expressão A, tá? Continuando aqui, ó. Agora, nós vamos para resolva as expressões dos problemas. Agora, a gente vai resolver a expressão A, a expressão B e a expressão C. A expressão A é 25 mais 2 vezes 9. Como a gente já sabe, foi bastante dito, mas a tia não vai cansar de dizer que quando não tem parênteses, a prioridade é multiplicação ou divisão na ordem que aparece, tá? Não pode esquecer disso. Então, o que a gente vai fazer com 25 mais? Nós só vamos copiar porque ele não é prioridade. Vamos fazer 2 vezes 19, que é 18. Agora sim, agora a gente pode resolver a adição que dá 43. Então, o João tem 43 bolinhas de gude, tá bom? Letra B. 25 menos 2 vezes 9 é igual a... Mesma coisa, ó. 25 menos a gente copia e faz 2 vezes 9, que é 18. Resulta aqui a subtração em 7. Raquel tem R$7. E a C, 25 mais 2 vezes 9 é igual a... Como é uma expressão com parênteses, daí, neste caso, a multiplicação não é a prioridade. Primeiramente, a gente tem que eliminar os parênteses, ou seja, a gente tem que resolver tudo que tem dentro do parênteses. Neste caso, vai ser uma soma, mas pode, porque os parênteses são prioridade, tá? Então, a gente vai fazer 25 mais 2, que é 27, vezes 9, e agora a gente faz a multiplicação, que dá 243. Então, o Mateus recebeu R$243, tá, pessoal? Então, assim, ó, quando tiver parênteses, os parênteses são a prioridade. E agora, finalizando a correção com o exercício 4, né? Peraí que a tia vai arrumar aqui, só um pouquinho. Deixa a tia arrumar aqui a câmera. Tá, pronto. Letícia tinha 42 figurinhas e deu metade delas para sua irmã. Depois, ela ganhou 7 figurinhas no jogo de bafo. Escreva uma expressão numérica para calcular com quantas figurinhas Letícia ficou. Então, Letícia tinha 42 e deu a metade. Então, ela dividiu por 2, ela deu a metade. Só que depois disso, de dividir por 2, ela ganhou 7. Então, é 42 divididos por 2 mais 7. Essa é a expressão, né, referente ao probleminha da questão 4. E a primeira bolinha. Qual operação deve ser resolvida primeiro? Tem parênteses? Não. Se não tem parênteses, então é a divisão. Então, a divisão. E a última é para resolver, né? Então, vamos escrever aqui, ó, 42 divididos por 2 mais 7 igual, colocando igual aqui na frente.
e vamos resolver. 42 divididos por 2, 21. 21 mais 7, 28. Letícia ficou com 28 figurinhas, tá? Então, essa é a correção dos exercícios da aula passada. Então, agora nós vamos ter de tema mais exercícios, vai estar tudo ali no Drive para vocês fazerem, tá? A princípio, página 43 e 44, e daí a tia vai colocar para vocês aqui seguir mais um pouquinho da matéria.